Ora, muito boa noite, bem-vindos, Rádio Onda Livre, programa Ao Sabor do Vento, para mais uma emissão. Como estáis recordados, na nossa emissão de quinta-feira passada, tínhamos agendado uma emissão de 2 horas, sendo que a primeira era sobre magia e ilusionismo e a segunda sobre turismo. Como certamente também estáis recordados, tivemos que encerrar a emissão, a segunda hora, pelas 22 horas e 20 minutos, dado que o nosso convidado, José Guerra, de uma agência de viagens aqui da cidade de Macedo Cavaleiros, não compareceu. Fizemos votos na altura para que nada de grave tivesse acontecido ao senhor e que estivesse tudo bem com ele e que aguardaríamos um contacto para retomarmos a emissão numa próxima oportunidade. Ora bem, até hoje, nesta rádio, não foi recebido qualquer pedido de desculpa ou satisfação pela não comparência, o que nós lamentamos profundamente e deixamos ao vosso critério, à vossa consideração, que será certamente a melhor para apreciarem o gesto deste senhor. Pela nossa parte ficamos aqui, não perdemos tempo com quem não tem importância e com assuntos que não têm interesse. Ponto final, parágrafo. Vamos à nossa emissão de hoje, que seguramente vai ser muito interessante pelo tema que vamos abordar. Nesta emissão de hoje vamos abordar o Museu Militar de Bragança. Não é assim, Zé Madeira? Perfeitamente. Eu poderia ler aqui o currículo do Sr. Major de Artilharia Paulo Jorge Fernandes Rodrigues, mas vou deixar isso ao cargo do Sr. Major para se auto-apresentar. Tu fazes sempre a mesma coisa, Zé. Sempre. É uma coisa... Eduardo, acho que é mais interessante ser o próprio a apresentar. Eu sei, estou-me a meter contigo. Eu sei. Sr. Major, antes de mais, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui na Rádio Onda Livre, em Macedo Cavaleiros, para falarmos de um tema que é certamente muito interessante, é um tema muito importante para a nossa região, dado que o Museu Militar de Bragança é um dos museus mais vistos em Portugal, se não estou em erro. E de facto é um espaço lindíssimo, quem ainda não viu deve ver, uma coleção fantástica e é um passeio pela história de Portugal. Sr. Major, muito bem-vindo, muito boa noite. Muito obrigado, eu que agradeço o convite para estar presente e falar sobre mim, sobre o meu currículo. Sou natural de Bragança, casado, com 3 filhos. E a minha vida militar começou quando, dia 1 de outubro de 1988, entrei na Academia Militar. Entrei pelos portões da Academia Militar e a partir daí, até 1994, até dia 30 de setembro de 1994, realizei a minha formação como militar, como futuro oficial do Exército Português. Neste caso, na minha arma de artilharia, na arma na qual tirei a minha formação, e acabei por ser colocado inicialmente na Madeira, onde fui comandante de um pelotão de instrução, onde dei instrução a jovens recrutas, e também pertencia à bateria de artilharia antiaérea e bateria de artilharia de costa, onde realizávamos exercícios de tiro durante um ano, portanto, na Madeira. Depois fui colocado no Porto Santo, onde tive o prazer de estar também durante 2 anos. Foi uma experiência também interessante, porque tive um contacto diferente com outras áreas que as Forças Armadas, neste caso o Exército, também percorrem, porque tem a ver um pouco mais, não com tanta atividade operacional, porque o Exército, as Forças Armadas não se resumem apenas à atividade operacional, é a sua principal atividade, sim senhor, mas existem muitas outras vertentes. Muitas outras vertentes que rodeiam as várias atividades desenvolvidas pelas Forças Armadas. E no Porto Santo foi realmente uma dessas experiências. Posteriormente, em 97, fui colocado em Leiria, no recém-criado Grupo de Artilharia de Campanha da Brigada Aerotransportada Independente, onde, inicialmente como oficial subalterno, como tenente, ainda fui adjunto do comandante da Bateria de Comando e Serviços e eu comandava o pelotão de comando dessa bateria. Posteriormente fui fazer a formação, que é uma das coisas que nós nas Forças Armadas fazemos constantemente. Queremos ter sempre a certeza, mas
costuma ter sempre a certeza que o pessoal está devidamente formado para as tarefas que vão desempenhar, que é suposto desempenharem, e realizei o curso de formação de promoção a capitão. Posteriormente, fui promovido a capitão e comandei, durante o meu tempo de capitão, várias subunidades de artilharia, das quais destaco a primeira bateria de bocas de fogo do Grupo de Artilharia de Campanha da Brigada Aerotransportada Independente e também a bateria de comando e serviços desse mesmo grupo, onde tinha estado colocado como subalterno, como oficial subalterno. Depois fui transferido para Vila Nova de Gaia, onde fui colocado no Regimento de Artilharia número 5 na Serra do Pilar, onde comandei a bateria de instrução desse mesmo regimento e, posteriormente, a bateria de comando e serviços. A bateria de comando e serviços que é, basicamente, uma subunidade que gera a vida e que faz funcionar a vida de todos os serviços, daí o nome, de um regimento, de um aquartelamento. Posteriormente, fui frequentar o curso de promoção oficial superior e fui promovido a oficial superior, ao posto que ocupo atualmente, em março de 2006 e estou aqui neste posto. Desde novembro de 2005 fui para Bragança, onde tive também a sorte de poder, durante 5 anos, dirigir o Gabinete de Atendimento ao Público do Exército que existe em Bragança, que ainda hoje se encontra a operar, graças à cooperação entre o Exército Português e a Câmara Municipal de Bragança, e na altura, principalmente, também a Freguesia de Santa Maria, que entretanto agora foi integrada na União de Freguesias da Sé, Santa Maria e Meixedo. E agora o mesmo gabinete encontra-se instalado e a funcionar junto à Câmara Municipal de Bragança, num edifício onde se encontra o Centro de Memória da Presença Militar no Forte São João de Deus, e junto a esse edifício está lá o Gabinete de Atendimento ao Público, o qual basicamente, e salvo a publicidade, digamos assim, a esse mesmo gabinete, passando essa mesma publicidade, esse gabinete tem como função apoiar toda a população local no que diga respeito a todos os assuntos militares. Claro que é um gabinete do Exército, portanto está mais vocacionado para qualquer apoio no que diga respeito a assuntos das pessoas com o Exército, mas os nossos antigos combatentes que precisam de determinados documentos, os jovens que precisam de esclarecimentos sobre como irem ao Dia de Defesa Nacional, que é uma das obrigações, um dos deveres militares hoje é ser presente ao Dia de Defesa Nacional. O meu filho mais velho irá este ano também. E todas essas informações, permitir que tenham possibilidade de aceder a determinada documentação sobre os próprios, o Gabinete de Atendimento ao Público em Bragança, como nos restantes gabinetes de atendimento ao público do Exército espalhados pelo país, os que existem, tem essa missão. Depois, em janeiro de 2010, portanto fez 5 anos este ano, tive a grande honra de assumir a direção do Museu Militar de Bragança, que continuo até aos dias de hoje. Sr. Major, este mestre em Museologia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto contempla já esse seu cargo, não é? Sim. Foi já com vista a isso que fez esse mestrado? Seguindo a psicologia daquilo que me foi ensinado ao longo da minha vida militar, que é o preparar-nos o melhor possível para desenvolver as nossas atividades. Claro. E na altura o Exército já tinha a possibilidade de, eventualmente, quem o pretendesse poder frequentar um mestrado em Museologia, mas infelizmente não me dava muito jeito porque era lá embaixo em Lisboa e eu estava cá em Bragança e não dava jeito para ir todas as semanas a Lisboa a frequentar esse mesmo mestrado. Optei por minha própria iniciativa e a expensas próprias para melhor poder desenvolver as minhas atividades como diretor do museu e melhor compreender e trazer maior proveito, melhores meios, melhores conhecimentos e mais atuais para o Museu Militar de Bragança. Optei por eu próprio assumir e então tirar eu próprio essa mesma formação, tirando o mestrado em Museologia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Muito bem. Ora bem, falando sobre o Museu Militar, o museu foi criado em 1929, por vontade do Coronel António José Teixeira. Uns anos depois foi encerrado em 58, com a extinção do Batalhão de Caçadores 3, não é?
e tendo todo o seu espólio sido transferido para o Museu Militar de Lisboa, não é? É correto. Mais tarde foi reativado em agosto de 83, instalado na Torre de Homenagem, para mim a mais bonita de todas do nosso país. Eu também concordo. Onde permanece até aos nossos dias. Ora bem, para falarmos aqui do Museu Militar, temos que falar em dois conceitos conjugados. O conceito museu e o conceito militar. Para falarmos do conceito museu militar. Não estou a dizer nada do outro mundo. Antes, pelo contrário, está a dizer muito bem. Um museu militar está previsto, e não é só Portugal que tem este conceito de museu militar, tanto praticamente, não vou dizer todos os países no globo, mas a grande maior parte dos países no globo contemplam algum museu militar, quer seja um museu que seja tutelado pelas suas Forças Armadas, quer seja um museu que seja tutelado pelo próprio governo, um museu militar que assuma ele próprio que a criação, a manutenção e o funcionamento desse mesmo museu, sem um contributo muito direto, digamos assim, como eu sei que existem, dos militares para esse mesmo museu. Um museu, portanto, aqui estamos a definir, a separar um pouco dois conceitos, que é o conceito de museu e o conceito de militar, a união dos dois pontos. Bom, um museu acaba por ser um equipamento, digamos assim, que visa preservar, guardar as memórias, não é? Seja de qualquer forma, não é? E as memórias, quando eu digo de qualquer forma, não estou a dizer de uma maneira qualquer, estou a dizer as várias formas de memória que existem, quer sejam em objetos, quer sejam em ideias, quer sejam noutros meios que possam existir, que preservem a memória das pessoas ou dos feitos. E além de preservar, também tem como função apresentar, expor essas mesmas memórias do passado às pessoas do presente e às pessoas que virão no futuro. E um museu, de forma muito resumida, digamos assim, tem estas características. Museu militar engloba que, regra geral, um museu se possa enquadrar como sendo um museu histórico, um museu que preserva uma história. Claro que muitas vezes um museu militar pode ter, do passado, tinha a tendência para ser um museu que quase pretendia exaltar os feitos militares realizados. Portanto, quando os museus militares surgiram, inicialmente seria mais com este intuito, preservar, exaltar, mostrar e muitas vezes exacerbar, e em caso de conflito muitas vezes até podem servir, ou poderiam ter servido, e em alguns que existem documentos que comprovam isso mesmo, também como meio de divulgação, para exaltar, para levar as pessoas a entender e a compreender e a aceitar melhor determinadas ações assumidas pelo próprio governo. Estamos a falar de um tipo de propaganda. Um tipo de propaganda, exatamente. Propaganda, exatamente. Um museu militar, então, é um museu que, mais especificamente, um museu histórico, que conta a história. Claro que, se do anterior os museus militares poderiam ser, como eu referi, poderiam exaltar de alguma forma os feitos militares, hoje em dia os museus militares têm estado a evoluir para a nova museologia, que é uma museologia um pouco mais distante do exacerbar determinados sentimentos, mas tenta mostrar, tenta ir de encontro a um método mais científico, que é mostrar a situação nua e crua, como por vezes se diz. Ou seja, tentando não deixar influenciar a forma como apresenta a informação pelos sentimentos que foram produzidos pela mesma informação que esteja a ser mostrada, neste caso, a informação histórica, tudo bem, fala. Basicamente recordam-se, apresentam-se o melhor que for possível e que esteja dentro do seu alcance os eventos históricos, sejam bélicos ou não bélicos, à população do que aconteceu no passado, mas um museu militar acaba, de uma forma muito resumida, acaba por ser isto. Muito bem. O Museu Militar de Bragança tem um fio condutor para os visitantes. Quando entram, depara-se com uma série de aulas, mas tudo isso tem uma lógica de visão, não é? Tem.
Nós honrando os senhores oficiais que em 82 e 83 desenharam e montaram a exposição, temos provocado pouca alteração na forma como eles idealizaram essa mesma exposição. Portanto, ao longo dos tempos, destes últimos anos, e estamos agora a começar a finalizar os projetos para melhorar essa mesma exposição, neste sentido que eu vou referir agora, a exposição foi colocada de uma forma, mas faltava um pouco de conteúdo de comunicação, de conteúdo informacional às pessoas, para os visitantes. O museu foi pensado, e ainda hoje está pensado, numa estrutura em que os visitantes, quando entram no museu, primeiro têm um primeiro contacto com um pouco da história de Portugal, onde apresentamos um pouco da história de Portugal através da evolução da bandeira nacional. Depois também recorda-se um pouco da história do castelo na parte da função militar, das unidades militares que estiveram presentes no castelo. Conta-se também um pouco das lendas, principalmente a lenda local da princesa, da Torre da Princesa. Portanto, a primeira salinha que recebe as pessoas é neste assunto. Depois, prosseguindo a visita ao Museu Militar, o que acontece é que se observa um fio condutor temporal, ou seja, as pessoas vão progredindo, vão andando de sala de exposição em sala de exposição, avançando no tempo, de forma, umas vezes mais rápida, outras vezes mais lenta, por vezes com algum retrocesso, porque há ali alguns objetos museológicos, muitas pessoas dizem que são armas. Temos armas, é verdade, a maior parte da nossa exposição é constituída por armamento antigo, que foi utilizado armamento antigo e ligeiro, que foi utilizado pelos combatentes do exército português, mas existe uma lógica temporal ao longo da visita. Culminando a visita no que diz respeito ao acervo museológico, com uma última sala que pretende recordar e apresentar a memória às pessoas dos antigos militares naturais da região de Bragança, que nas Forças Armadas, principalmente no Exército, como é a nossa vocação e somos um estabelecimento do Exército, militares do Exército que desenvolveram feitos de memória e dignos de serem recordados e apresentados às gerações posteriores e também que tenham oferecido alguns objetos que nos permitam expor e para depois apresentar o militar em questão. Muitos dos nossos visitantes também visitam o museu, nós temos essa consciência, também graças ao espaço que o museu ocupa, a torre de homenagem, como já referiu, para mim também é uma das torres, se não mesmo a torre mais bonita dos castelos de Portugal. E as pessoas que vêm visitar Bragança e que visitam o castelo, também muitos visitantes do museu são visitantes que querem visitar a torre para poder percorrer o espaço, ir até ao terraço do topo da torre, e têm também a agradável surpresa de encontrar um museu que comunica muito com eles. E eles mesmo, no livro do visitante que nós temos disponível para que os visitantes possam escrever aquilo que viram e a forma como viram o museu, aquilo que eles normalmente referem é que em muitos casos, é que em muitos castelos, em muitas fortificações histórico-militares defensivas que foram edificadas ao longo do nosso país, eles vão visitar essas antigas fortificações e encontram paredes nuas, na grande maior parte dos casos. E chegam ao Castelo de Bragança e o que encontram é um castelo que é um espaço que vai um pouco, não é exatamente, mas vai um pouco de encontro àquilo que eles imaginam como seria um castelo medieval, uma torre medieval, principalmente a torre de homenagem, que é a torre principal do castelo, em que, como se vê nos filmes muitas vezes, e é aquilo que depois as pessoas acabam por idealizar um pouco e ter estas ideias e esta forma de pensar como seria, porque também a forma como os órgãos, os mass media, os órgãos de comunicação social, os filmes, apresentam esses mesmos castelos como teriam sido, com armas penduradas nas paredes, tapeçarias, pinturas, e as pessoas chegam lá e realmente acabam por encontrar em forma de museu essa mesma realidade, e muitos declaram isso mesmo no livro do visitante, é que chegam ao castelo e dentro da torre, no interior da torre de homenagem, encontram um castelo vivo.
com um memorial escrito sobre a representação do material que lá está. Não tanto, aí é a nossa falha. Aí é aquilo que falta na nossa exposição, que é o memorial escrito do que lá está. Basicamente, neste momento, temos lá o nome e o ano dos objetos que lá temos. Pouca mais informação da maior parte dos objetos, pouca mais informação apresentamos. Ora, a minha psicologia como diretor, e daí de eu ter ido tirar também o mestrado em museologia, eu quando faço alguma coisa eu gosto de fazer bem feito. E felizmente os senhores generais diretores, com os quais tive a honra de trabalhar, também aceitaram esta minha opinião, e também deduzo também que fosse a opinião deles, e deram-nos o tempo necessário para que pudéssemos fazer o trabalho de base que é necessário para fazermos um trabalho bem feito neste âmbito. Ou seja, toda a investigação que foi necessário realizar, ou que é necessário realizar sobre os objetos, para depois podermos apresentar a informação sobre esses objetos, informação verificada, informação fidedigna e informação mais completa sobre esses objetos, primeiro foi-nos dado esse mesmo tempo para que o pudéssemos realizar. Infelizmente, o que havia do anterior era insuficiente face à realidade do que é hoje a museologia atual. Portanto, a informação que as pessoas pretendem recolher sobre qualquer coisa, bem como a informação que se pretende apresentar, no nosso caso, da nossa parte, era insuficiente. Portanto, basicamente fizemos um projeto e estamos a seguir esse mesmo projeto que está a culminar agora, embora a investigação sobre os objetos no museu nunca termina. Sr. Major, peço desculpa pela interrupção. Quais são as vossas fontes, entre aspas, de financiamento? Não é financiamento de dinheiro, financiamento de informação. Recorreis a quê? O mundo académico é fantástico nesse aspecto. Eu, quando cheguei ao museu, primeiro comecei à procura de informação para me poder realmente desenhar o projeto de como iríamos fazer evoluir a exposição do museu. E tive alguma dificuldade, inicialmente, em encontrar publicações que me permitissem orientar-me. Mas, a partir do momento que entrei em contacto com o mundo académico e com outros museus, rapidamente comecei a ter acesso a vários meios em suporte de papel, tanto publicações, que me já permitem que se possa realizar esse mesmo trabalho. Portanto, e a partir daí foi exponencial. A partir do momento que é quase tipo apanhar o fio à meada, como por vezes nós dizemos. A ponta da pólvora. Exatamente. Depois de encontrar o início, a partir daí a coisa começa a andar. E é verdade, começou a ganhar velocidade. E como é que nós fazemos hoje a nossa investigação, digamos assim, que meios é que utilizamos? Ou pedimos apoio a outros museus. No meu caso, posso dizer que já passei por alguns museus e adquiri algumas publicações editadas por esses mesmos museus que também falam sobre os objetos que temos no museu, como também existem imensas publicações. Existe o ICOM, que é o International Council of Museums, que é um comitê internacional dos museus, que, de uma forma geral, ajuda a orientar os museus a nível mundial. E ajuda a que os museus, de alguma forma, se possam também entreajudar. Ou seja, quando um museu produz trabalho, que o possa apresentar para que outros museus também possam usufruir. Desfrutar dele. Ou seja, o que acontece é que realmente existe muitos locais onde ir beber essa mesma informação. Sr. Major, mas isso num âmbito geral de museologia, sim, não especificamente ou para Bragança ou para Monte Alegre ou para outro sítio qualquer, no âmbito geral. Sim, no âmbito mais específico, da localidade, digamos assim. Bom, nós, e é aqui que também entra, mas as coisas para serem bem feitas também não pode ser à pressa. Portanto, nós estivemos a fazer até agora o trabalho de investigação e o trabalho de coleta de informação. Mas agora vamos entrar na fase de começar a coligir a informação para começar a editar publicações nesse mesmo âmbito, como também colocar a informação já disponível também, ou pelo menos grande parte dela, disponível no próprio museu. Sr. Major, vamos ter que fazer aqui uma ligeira pausa, já vamos retomar esse ponto e vamos falar da interligação a outros museus militares que há em Portugal.
Meus amigos, espero que estejam a gostar desta nossa conversa. Vamos fazer uma saída rápida para os nossos compromissos publicitários e voltamos em seguida. Até já, deixem-se estar aí connosco. Muito obrigado. Come and gone, but still the day, those lonely days go on and on. And guess who sighs his lullaby to nights that never end? My fickle, the summer wind, warm summer wind. Ooh, that summer wind. Oh, that summer wind. Thank you. Thank you. Please. Please don't love me so much. Thank you, guys. Hello. Another summer day is come and gone away, in Paris or Rome, but I wanna go home. Oh no, maybe surrounded by a million people, I still feel. São 21 horas, 35 minutos e 8 segundos. Esta é a Rádio Onda Livre e este é o programa Ao Sabor do Vento. Se só agora se juntou a nós nesta emissão, seja muito bem-vindo. Estamos hoje aqui no estúdio com o Sr. Major Rodrigues, diretor do Museu Militar de Bragança. Estamos a ter uma conversa de veras interessante e deixe estar connosco porque temos muitas coisas ainda para conversar com o Sr. Major. Sr. Major, estávamos a falar da interligação com outras entidades na busca de elementos que valorizem o museu. E eu perguntava-lhe, quando estávamos aqui no intervalo, as ligações a outros museus, nomeadamente museus militares. Aqui perto ao Museu de Almeida, creio que está apenas vocacionado para as campanhas napoleónicas, e depois temos o Museu Militar de Lisboa. Que tipo de interligação é que há entre o Museu de Bragança e estas duas unidades em particular, ou outras que existam de caráter militar também em Portugal? Bom, o Museu da Almeida é um museu municipal. Sim. O Exército Português tem, neste momento, 6 museus militares. O Museu Militar de Lisboa, que é o que se encontra, como o próprio nome... Aliás, os nomes derivam das localidades onde se encontram instalados. O Museu Militar de Lisboa, o Museu Militar do Porto. Depois temos também o Museu Militar de Elvas e o Museu Militar de Bragança, no continente, e depois nos Açores e na Madeira temos o Museu Militar dos Açores e o Museu Militar da Madeira. Estes não com o nome das localidades, mas sim com o nome dos arquipélagos. Ou dos arquipélagos. A ligação que existe, felizmente, é tal... hoje em dia fala-se muito em redes. Bom, o Exército Português também tem essa noção. Felizmente, a Direção de História e Cultura Militar, que está sob a direção do Vice-Chefe de Estado-Maior do Exército, é quem tutela todos os museus do Exército. E outros órgãos. Também temos a Biblioteca do Exército, temos o Arquivo Geral do Exército e o Arquivo Histórico Militar, que também estão sob a tutela da Direção de História e Cultura Militar. E... de forma geral, estes museus funcionam de forma mais interligada, mais em rede, porque inclusive temos uma cabeça que acaba por nos, mesmo que nós não quiséssemos fazer, o que seria um erro, mas que nos ajudaria e nos leva a assumir esse mesmo tipo de ações de cooperação. Aliás, posso referir
que o Museu Militar de Bragança desenvolveu uma exposição itinerante sobre o centenário da Grande Guerra. Essa exposição foi inaugurada em janeiro do ano passado e já percorreu o Concelho de Bragança, os estabelecimentos escolares, quase todos no Concelho de Bragança, já saiu, já foi para Amarante e está neste momento em Chaves e já esteve também em Mondinho de Bastos, mas não só com a exposição elaborada em painéis pelo Museu Militar de Bragança, mas em comparação com o Museu Militar do Porto, que tem mais meios físicos do que nós, e conjugado com os objetos do Museu Militar do Porto, essa exposição ficou mais enriquecida. Portanto, um trabalho comum entre os dois museus permitiram tornar uma exposição que, de acordo com declarações, não nossas, mas declarações das pessoas que têm observado e têm visitado essa mesma exposição itinerante, é uma exposição boa, é uma exposição bastante gráfica, não muito pesada, portanto, para poder ser vista, e que introduz as ideias, que introduz a informação, e que permite às pessoas orientar, se quiserem ir à procura de mais informação, ter já a forma de investigar, fazer a sua investigação sobre a Grande Guerra, que permitirá orientar melhor essa mesma investigação. Portanto, existe sim coordenação, além de fazermos também reuniões de coordenação entre os vários órgãos da Direção de História e Cultura Militar, onde também nos reunimos periodicamente e apresentamos o que realizamos, quais são os nossos objetivos e, inclusive, é graças mesmo a estas reuniões que é possível estabelecer ações coordenadas mesmo entre diferentes museus militares. Sr. Major, uma pergunta. Para esta exposição itinerante, quais são os requisitos de espaço para se fazer? Eu pergunto-lhe isto por uma razão simples. É que esteve em Bragança, foi para Amarante, foi para Chaves, mas não tem direito a nada. Ou não tem Tem direito, sim, senhor. Requisitos suficientes para isso? Não. O requisito é o tempo. Neste momento que é. Ele só pode estar num... Aliás, claro. É tal a solicitação desta exposição que ela já está em 3 lugares ao mesmo tempo. Já foi triplicada. Já existem 3 meios, 3 réplicas, já está em 3 frentes. Em 3 frentes em simultâneo. Está neste momento na Madeira, está neste momento também uma lá embaixo em Lisboa e a nossa que está neste momento em Chaves, porque depois entretanto foi duplicada noutros museus militares e tem o espaço que é necessário. Bom, aquilo são já 18 painéis em que tem 85 cm de largura e 1,80 m de altura. E de profundidade tem cerca de 45 cm, porque está nos suportes que têm também profundidade, tem essa profundidade. De resto, desde que o espaço físico permita que essa mesma exposição se possa colocar ou em U, em forma de U, ou linearmente, em linha, ela pode vir, né? E está agora, já esteve em Mirandela também, portanto, Macedo Cavaleiros não está, aliás, já tenho contactos a solicitar a mesma para Vila Flor. Portanto, é questão de, neste momento, já não somos nós, Museu Militar de Bragança, que estamos a oferecer a exposição itinerante. Estão a ser solicitados. Que já é por solicitação. Portanto, quem pretenda ter a mesma exposição, uma autarquia, uma escola ou alguma entidade que pretenda ter a exposição nos seus espaços durante uma semana, assim, num estabelecimento escolar, mais do que uma semana à exposição no local, depois acaba por se tornar monótono e cansativo. Mas num espaço cultural pode estar perfeitamente um mês, porque se tiver rotatividade de visitantes, os visitantes vão e vêm, são novos visitantes que vêm a mesma exposição. Portanto, Macedo Cavaleiros não está esquecido, de certeza absoluta. Temos isto é uma atividade que está a decorrer no âmbito da evocação do centenário da Grande Guerra, que irá culminar em 1918. Cuja Grande Guerra, culminou em 1918, portanto agora em 2018 fará 100 anos que esse mesmo conflito terminou. Por isso, até esse período, ainda estamos num período legal, digamos assim. mesmo após esse período, a memória é sempre um período legal. A memória é sempre a memória. Evocar e o recordar. Mas, estando dentro da evocação do centenário, até 2018, ainda estaremos dentro do prazo. Não é estar a dizer uns são melhores que outros, não. Antes, pelo contrário, para nós todos
tem o mesmo peso de importância, queremos chegar a toda a gente o máximo possível, temos é que, por limitações de meios, é preciso otimizar os meios financeiros e os meios materiais existentes para poder chegar ao máximo número de pessoas possível, mas de forma mais eficaz possível, também financeiramente. Não é? Claro. Ok, Sr. Major. Sr. Major, como estamos já no último quarto de hora da nossa emissão, não quer dizer que não possamos entrar na hora seguinte. Queria perguntar uma coisa. Quais são as peças de exposição, de valor, que têm, todas elas têm valor, mas quais são aquelas mais significativas dentro do museu que chama mais a atenção do visitante? São as campanhas do Mouzinho de Albuquerque em África, são as representações dos cenários de trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Uma coisa que eu iria perguntar, mas não pergunto, mas porque eu sei que o Zé quer perguntar, quais são aquelas que captam mais a atenção do visitante? Já respondeu. Não, mas dentro destas há seguramente coisas... Há umas que também chamam muito a atenção do visitante, que são as condecorações militares, que nós temos presente na sala das ofertas. Parecendo que não... Sr. Major, peço desculpa, importa-se esclarecer o que é a sala das ofertas. Portanto, a sala das ofertas foi como eu referi no início, quando eu falei sobre a exposição. A sala das ofertas é a sala onde os militares já faleceram, a maior parte deles, mas que estiveram nas Forças Armadas, principalmente no Exército, e que desenvolveram feitos dignos de memória, e eles ou os seus familiares ofereceram alguns bens ao Museu Militar de Bragança para nós podermos expor. É uma sala onde nós expomos e recordamos esses mesmos militares, os feitos que eles desenvolveram, a história deles, e expomos os objetos que eles ofereceram ao museu. Muitos dos objetos oferecidos ao museu são as condecorações que os militares, que foram atribuídas aos militares durante a sua carreira militar. Portanto, isso são cedências das famílias dos falecidos militares. Ou dos próprios militares. Ou dos próprios militares. Os militares ofereceram ao museu para que o museu pudesse expor esses mesmos objetos e recordar o militar em questão. Agora, a propósito destas recordações, eu tinha que lhe fazer uma pergunta que é obrigatória. E as calças do Gungunhana? As calças do Gungunhana lá estão. Não são as originais, infelizmente. A museologia com que foi criado o Museu Militar de Bragança não previa uma determinada condição que existia na torre de homenagem do Castelo de Bragança, que eram as traças. E parecendo que não, as traças eram aos milhares. Bichinho maldito. E então danificaram de forma irremediável as calças, irrecuperável, as calças originais, pelo menos que estavam registadas como tendo pertencido ao Gungunhana, o antigo imperador moçambicano, que foi capturado pelo capitão Mouzinho de Albuquerque e trazido para Portugal. Mas, antes que as mesmas se perdessem completamente, optou-se por fazer aquilo que nos museus se faz. Quando não temos o original, fazemos uma réplica para continuar a mostrar. Portanto, o mais fiel possível. O mais fiel possível. Foi criada a réplica. Houve um engano, descobri há pouco tempo, houve um engano nos materiais utilizados e na cor do tecido. Portanto, vamos ter que pensar em corrigir esse erro. Já sabemos quais são as cores originais e os tecidos originais utilizados nos meios, portanto, iremos ter que corrigir e fazer uma nova réplica para ficar o mais fiel possível face às calças originais. Muito obrigado pela explicação, Sr. Major. Falava-se que... porque nestas coisas já sabemos como é que isto funciona. Falava-se que as calças tinham sido enviadas para o governo de Moçambique como uma forma de um gesto simpático do povo português. De facto, não foi isso que aconteceu, não é? É assim, eu não posso afirmar isso porque a informação que nós temos no museu é que as calças seriam as originais. Agora, se alguém, por alguma razão, optou por, enquanto o acervo do Museu Militar de Bragança, após ter sido desativado, estava no Museu Militar de Lisboa, que eventualmente tivesse mandado fazer uma réplica e que depois tivesse guardado a réplica como sendo verdadeira e tivesse enviado as originais para o governo moçambicano, eu não tenho registros nenhuns desse âmbito. Portanto, aquilo que eu posso dizer é que provavelmente será alguém que disse e a ideia ficou. Mas, não há nada que o prove. Não há nada que comprove, pelo menos eu não tenho nenhum documento que comprove essa situação. Portanto, quem quiser ver a réplica das calças do Gungunhana, a única coisa que tem que fazer é ir ao Castelo de Bragança e visitar o museu.
Claro, Ponto final, parágrafo. Claro, para ir visitar o Castelo de Bragança. O Museu Militar de Bragança, não nos podemos esquecer que é um espaço medieval. É monumento nacional, o Castelo de Bragança, portanto não pode sofrer por legislação, não podemos adulterar o que foi edificado pelos nossos antepassados, e não temos elevadores. Portanto, exatamente. Os elevadores para visitar o Museu Militar de Bragança são as nossas pernas puxadas a batalha. Exatamente. Portanto, há limitações físicas para certas pessoas, não é? Sim, exatamente. Infelizmente. O museu tem consciência que não está acessível a todo o público, e nós gostávamos de estar acessíveis. Estamos à procura de alternativas. Para quem tenha dificuldade, já fizemos um primeiro teste. Para quem tenha dificuldade motora, mas não tenha dificuldade visual nem de acuidade auditiva, já fizemos uns testes para fazer uns filmes de visitas virtuais ao museu, para permitir que as pessoas que não podem ir lá em cima, pelo menos possam, num ecrã, fazer a visita virtual ao museu, que até lhe traz algumas vantagens, porque depois acaba por ser uma visita virtual guiada, ao contrário do que a maior parte dos visitantes tem no museu, que não tem uma visita guiada, acaba por ser uma visita auto-guiada. Portanto, e neste momento estamos também já a desenhar catálogos que ajudem as pessoas a orientar-se durante a exposição, mas acaba por ser mais rica, inclusive, nesse aspecto, e mais pobre, porque as pessoas não podem ver os objetos reais. Claro. Mas não é por aí que também vamos, porque se a coisa for como nós pretendemos, eles poderão fazer a visita virtual e alguns objetos poderão ser colocados à disposição deles para eles poderem observar, tocar, para colmatar um pouco essa mesma falha. Para invisuais, ainda não estamos tão longe, porque o espaço é extremamente perigoso. Portanto, um invisual que queira visitar o Museu Militar, vamos, só para dar um exemplo, os primeiros 36 degraus para acesso ao Museu Militar de Bragança são degraus do exterior. O castelo era medieval, estava construído para atrapalhar o máximo possível a vida a quem fosse atacar o castelo, perdão. Exato. Ora, quem, se eventualmente conseguisse passar as muralhas e quisesse subir aquelas escadas, tem ali uns degraus que não são uniformes, têm todos diferentes alturas entre eles, uns com mais de 35 centímetros e outros com pouco mais de 20 centímetros, e alternados, portanto, que levava as pessoas a tropeçar. Não é? E agora já tem a grade, o resguardo, lá que está, o corrimão. O corrimão permite que as pessoas se possam apoiar e segurar, que antigamente não existia. Mas isso foi mesmo uma obrigatoriedade para maior segurança, porque uma das principais preocupações do museu é a segurança das pessoas, é a segurança dos materiais e a segurança do espaço. São as três grandes preocupações de segurança, por esta mesma ordem. Primeiro as pessoas, depois os objetos museológicos que guardamos e, posteriormente, também o espaço, porque também ele próprio é um objeto museológico e faz parte das temáticas do museu. Sr. Major, aqui há tempos esteve aqui um amigo nosso, tivemos aqui uma conversa muito interessante com ele, e ele contou-nos uma coisa que se passou no Castelo de Bragança, que eu presumo que esteja enquadrada na política de proximidade e de divulgação do museu e da sua interligação com a comunidade, que foi fotografar o museu durante 24 horas. Sim, há 2 anos atrás desafiámos um grupo de amigos local aqui de Macedo Cavaleiros a que passassem pelo museu e realizassem um workshop de fotografia, chamou-se de Workshop de Fotografia Medieval, foi intitulado desta forma, e passaram 24 horas no interior do espaço do Castelo de Bragança e do museu a tirar fotografias, portanto apanhar, e foi durante o mês de agosto, o período de maior afluência de visitantes, portanto apanharam alturas em que encontraram um museu com 300, 400 ou 500 pessoas no seu interior, em simultâneo, e depois mais uma atividade noturna cultural, um espetáculo musical noturno nos espaços do museu, e depois, após o fecho da atividade cultural, que terminou por volta da meia-noite, mas depois a arrumação e a limpeza dos espaços prolongou-se até às 2, 3 da manhã, e depois eles continuaram, começou às 9 da manhã de sábado e eles continuaram até às 9 da manhã de domingo, com esta atividade, sensivelmente non-stop, a tirar fotografias durante 24 horas. Foi uma atividade bastante enriquecedora e que deu origem também a uma exposição temporária no Museu Militar de Bragança sobre algumas fotografias que foram escolhidas pelos participantes na atividade e que foram expostas no museu, e que ainda temos essas mesmas fotografias que foram expostas no museu e que muito vieram enriquecer também o museu. Isto é um exemplo das várias atividades que se podem desenvolver num museu. Um museu hoje em dia, um museu
atual não é um espaço onde as pessoas entram, visitam e não fazem mais nada. Não. Um museu pretende desenvolver várias atividades. Nós temos muitas atividades culturais, peças de teatro que podem decorrer no nosso espaço, como concertos musicais, encontros de músicas e danças ibéricas e dançares ibéricos, que anualmente agora a União de Freguesias da Santa Maria e Machado organiza no nosso espaço, noites de fado solidárias também têm-se realizado anualmente. Portanto, e além disso, os serviços educativos do museu, que hoje é algo que permite dinamizar muito o museu, que além de acompanhar as visitas escolares e de grupos que peçam para visitar o museu, o ano passado desenvolveu durante o verão uma atividade de introdução ao tiro com arco e flecha no espaço do museu. Claro que as flechas tinham ponta de ventosa para que não houvesse acidentes, e que também teve uma grande adesão por parte dos nossos visitantes. Sr. Major, já que estamos a falar nestas visitas todas, custos de ingresso elevados? Nulos? Muitos? Poucos? Nulos não. Infelizmente, os espaços museológicos cada vez têm que ser mais autossustentáveis. Os apoios fornecidos pelo Estado são cada vez menores. O Exército Português lida também com os constrangimentos orçamentais que todo o país lida, e os meios financeiros não abundam. Portanto, e os museus... O Museu Militar de Bragança acaba por ser o museu do Exército mais sustentável do Exército Português. Pelo número de visitantes, porque somos o museu do Exército mais visitado. Mas também, e logo daí, pelas receitas arrecadadas e pelas despesas, pelas poucas despesas que conseguimos controlar no museu, portanto, e acabamos por ter. O custo de ingresso. Os nossos visitantes estrangeiros todos se admiram com um custo de ingresso tão baixo. Presumivelmente, digo eu, para grupos escolares ou excursões, chamamos assim, provavelmente o preço unitário baixa. Sim, temos bilhetes próprios para grupos escolares, para grupos organizados não escolares e também para bilhetes familiares. Também temos bilhetes para famílias. E depois o bilhete individual para um adulto a partir dos 18 anos até aos 65, que está nos 2 euros. Às vezes, 2 cafezinhos. A partir de junho já vou pagar metade. Isto é injustiça. Para os jovens, eu ainda preciso de mais de 20 anos para lá chegar. Estás a ver? Sr. Major, estamos infelizmente na ponta final. Queria-lhe fazer um pedido, uma mensagem breve aos ouvintes da Rádio Onda Livre em relação ao museu, um convite seguramente para visitarem o museu. O museu abre de terça a domingo. Durante o mês de agosto temos conseguido abrir todos os dias, felizmente, graças à grande dedicação dos funcionários do Museu Militar de Bragança, que são poucos, mas fazem o trabalho de muitos. O Museu Militar de Bragança está para quem o queira visitar. Nós recebemos e temos essas mesmas declarações de quem nos visita. Procuramos receber bem, procuramos que as pessoas se sintam bem recebidas, daí eu receber bem, e estamos cá para contar a história do passado, cada vez melhor. Claro que um museu não é um verdadeiro museu e não cumpre a sua função se não tiver visitantes. E, lamentavelmente, a maior parte dos nossos visitantes são estrangeiros. Mais de 60% dos nossos visitantes são estrangeiros. Eu desafio aqui os nossos locais, se quiserem visitar o nosso espaço, as escolas, os grupos que queiram passar pelo nosso espaço, nós estamos disponíveis para vos receber. Se nos contactarem atempadamente por correio eletrónico, que está na página, é fácil de encontrar através da internet, ou mesmo com o apoio da Câmara Municipal, conseguem esses contactos todos. Contactem-nos, nós organizamos uma visita orientada ao Museu Militar. O Sr. Major quer deixar o mail, por exemplo? O mail ou o número de telefone? O mail é assim, sem introduzir algarismos no nosso endereço de correio eletrónico, é musmilbraganca@mail.exercito.pt. O nosso número de telefone é 273-322-378. Mas nas páginas da Câmara Municipal e do Exército estão lá todos estes dados de contacto. E também nós teremos o cuidado de pôr esses elementos na nossa página no Facebook para acesso para que as pessoas tenham acesso mais fácil a esses dados. Sr. Major, foi de facto um prazer tê-lo aqui connosco. Quero lhe dizer uma coisa: quando
tiver iniciativas que considere que é útil divulgar, tem o nosso mail, mande-nos isso, que nós teremos todo o gosto em divulgar essas iniciativas aqui. Quando houver alguma coisa que ache que merece a pena vir aqui ao programa novamente, diga-nos atempadamente e teremos todo o gosto em tê-lo aqui novamente. Desejamos as melhores felicidades para o museu, que tenha muito sucesso na sua interação com a sociedade e com a comunidade local, e despedimos-nos com até breve. Quem de direito nos estiver a ouvir neste momento, que não se esqueçam de solicitar ao Museu Militar de Bragança uma exposição em Macedo de Cavaleiros. Muito bem. Ouviram o Rechal do Zé Madeira, meus amigos? Tomem conta, sério, porque vale a pena ver. É o património. Eu já tinha requisitado, mas é uma parte significativa da nossa história, da história do nosso país, que está ali em representação. E estamos no final. Amanhã vamos ter uma emissão muito interessante. Vamos falar sobre a mulher no emprego, a mulher na sociedade, a mulher na moda. Vamos ter connosco a doutora Maria Gonçalves. Até lá, fiquem bem e contamos convosco. Até amanhã, se Deus quiser. Muito boa noite.